apenas fazer uma reflexão com vocês. Essa é a 8ª ministração que eu faço depois que cheguei aqui. Estou doido para voltar para casa. Tem quase uma semana que eu não brigo com minha mulher. Estou sentindo falta. Mas eu queria que você refletisse um pouco sobre esse tema, venha o teu reino. Porque me parece que por muito tempo nós fomos doutrinados e motivados a irmos para o reino. Essa história de uma compreensão de o reino que vem antes de nós irmos, me parece que é uma coisa meio nova na cabeça dos crentes. Por muito tempo, nós estivemos nutrindo uma expectativa muito grande, ela ainda não passou e nunca vai passar, da vinda do reino de Deus, de quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, implantar um reinado de paz. Mas enquanto isso não acontecer, o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, buscava trazer para os indivíduos que vivem nessa terra um estilo de vida. O estilo de vida que entenda, os céus como prioridade, é verdade na oração, que nós entendemos que a terra precisa estar na mesma ordem dos céus. Quando nós oramos o Pai Nosso, está nos céus, seu nome seja santificado, certo? Venha o teu reino. Isso é extraordinário, porque isso nos inspira a vivermos um estilo de vida altamente ordeiro aqui nos céus, aqui na terra. E eu quero falar um pouco disso com você. A Bíblia está focada na vida, e muito mais do que na vida, no amor. Porque você há de convir comigo que as pessoas dizem que a vida é a coisa mais importante que temos. É verdade. Se você tivesse para morrer ao lado de outra pessoa e alguém te perguntasse se você quer morrer ou quer que a outra pessoa morra, fala sério. Antes de chorar a sua mãe, que chore a do outro. O que indica que a vida é muito importante para você, sim ou não? Mas se essa pergunta fosse feita e do outro lado estivesse seu filho e alguém perguntasse, morre você ou morre seu filho? Você falaria o quê? Morro eu. O que significa que a vida não é a coisa mais importante, mas sim o amor. Quando olhamos para isso, nós vemos um Deus que nos ama e que nos procura o tempo inteiro nos instruir. Quando você vê a carta escrita ao Apocalipse, ela diz assim, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se existem duas mortes, é porque existem duas vidas. Existe uma vida terrena, passageira, e existe uma vida eterna. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Deus está preocupado com as duas vidas. E quando a expressão venha o teu reino, ela é exposta. Ela não está preocupada neste momento com salvação. Ela está preocupada com qualidade de vida. Ela está dizendo que aquele que consegue trazer do céu o reino para a sua vida, para a sua família, para seus negócios, viverá nessa terra a proposta de Cristo, uma vida abundante. Porém, o tema da minha mensagem hoje tem a ver com vozes. Vozes. Aquilo que vamos ouvir basicamente o tempo inteiro e que dificilmente nós conseguiremos identificar todas as vozes que nós ouvimos, e por muitas vezes elas são meio como automáticas, dependendo do assunto que está sendo vivido ou tratado. Eu não sei se você já reparou, mas você não utiliza seu raciocínio para dirigir. Aliás, se você tentar, certo? Usar o seu raciocínio para dirigir,
você vai ter problemas. Porque você acelera, freia, você passa a marcha, você olha para o retrovisor, você gira o volante, basicamente tudo simultaneamente, sem que você seja capaz de notar. Na maioria das vezes, ou basicamente o tempo todo, nós estamos ouvindo vozes que diz o que eu vou vestir, que roupa eu vou usar, que horas eu vou me levantar. Eu vou ouvir uma voz que define o que eu vou comer diante de um ambiente de self-service, diante de um cardápio. Eu vou ouvir uma voz que vai me dizer que se eu vou à igreja nesse dia, se eu não vou, se eu vou fazer isso, se eu vou discutir, se eu não vou, se eu vou brigar, se eu vou comprar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o tempo inteiro tem alguém falando dentro de você, te orientando. E eu quero te mostrar algumas vozes na Bíblia que representam muitas coisas cujas quais nós ouvimos. E às vezes não prestamos atenção nas direções que estamos tomando através dessas vozes, e às vezes achamos até ela meio estranha. A primeira voz que eu quero falar com vocês é a voz da serpente no jardim. A voz de uma cobra que fala. Aliás, para mim, é uma das vozes que as pessoas mais têm problema de aceitar, uma cobra que fala. Mas a Bíblia também diz que tinha uma árvorezinha pegando fogo que estava falando. Que tinha uma mula que falava. Isaías diz que havia uma voz que falava por detrás. João Batista escuta o céu falando quando Jesus vai ser batizado. Mas cada uma dessas vozes traz consigo um ensinamento, traz uma demonstração aqui hoje de 5 vozes que nós precisamos identificar, algumas combater, algumas ajustar, para que possamos ter uma vida extraordinária aqui nessa terra e depois irmos para o céu. Está na hora da nossa vida ir para uma vida de alta performance, de resultados extraordinários. Por quê? Porque é isso que Deus quer para mim e para você. Posso ouvir um amém? E a maioria dos problemas que temos é por questões administrativas, de gestão. Posso falar sério para vocês? A maioria de vocês aqui não tem problema nenhum com o diabo. O maior inimigo que você tem provavelmente é você mesmo. O dia que eu comecei a me enfrentar com mais tenacidade, a ter umas conversas mais duras comigo, falar, Cláudio, seu sem vergonha, preguiçoso. Sabe, você é mais duro, cala essa boca, Cláudio. Não fala, não olha, não mexe. Vai ler, vai orar, Cláudio. Aprendi com o salmista, conversando com ele, fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Estava falando com quem? Com ele mesmo. Às vezes você não resolve os seus problemas, que tenta resolver com a sua mulher, resolve contigo. Tem uma conversa séria com você. E você vai ver que a sua vida vai caminhar numa visão diferente. Então, quero te mostrar isso aqui rapidinho, certo? Porque é o maior barato essa situação. Olha que coisa legal. Gênesis 3:1. Precisa abrir não, só escuta que vai ajudar bastante. Ora, a serpente, que era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha criado, esta disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis da árvore do jardim? Preste atenção, porque essa é uma situação extraordinária. A serpente, ela está querendo saber o que Eva sabe sobre o assunto. A serpente está querendo saber como ela vai fazer para que Eva desobedeça. A voz da serpente é a voz da desobediência, é a voz de ultrapassar os limites. Mas como é que a serpente vai fazer com que Eva dê esse passo?
procurando saber o que ela sabe a respeito do assunto. A pergunta da serpente não é uma afirmação. Ela está querendo dizer, o que Deus falou, não pode comer, é isso que Deus falou? Me deixa eu saber o que você sabe sobre esse assunto. Me deixa eu saber o que você sabe sobre relacionamento sexual. Me deixa eu saber o que você sabe sobre fidelidade. Me deixa eu saber o que você sabe sobre comunhão com Deus. Me deixa eu saber o que você tem conhecimento sobre os negócios cujos quais você planeja entrar. Me deixa eu saber o seu conhecimento, porque se eu souber o quanto você conhece, eu saberei o que eu preciso fazer para te enganar. Em algumas experiências, pessoas que trabalham em instituições bancárias, quando algumas são ensinadas a reconhecer uma nota falsa, normalmente não entregam para ela uma falsa. Entregam para ela uma série de notas verdadeiras. Eu não sei se você já parou para notar, mas quando eles estão contando, muitas vezes, dependendo da experiência, no toque da textura do papel, o funcionário é capaz de entender que ali tem alguma coisa estranha. De tanto lidar com a verdade, ela é capaz de identificar a mentira. Quanto mais conhecimento você tiver sobre a verdade, mais difícil vai ser enganar você. Quanto mais próximo você tiver de Deus, quanto mais intimidade você tiver de Deus. Pastor, como é que eu identifico a voz da desobediência? Ela talvez seja uma das mais fáceis de identificar. Por quê? Porque ela só fala para você, a voz da desobediência, aquilo que você tem que esconder dos outros. Depois, se você ouvir uma voz que manda você fazer algo que depois que você fez, você tem que se esconder, normalmente é a tal da serpente. Que você nem pensou que falava contigo, era só com ela. Pois é, às vezes ela bate um papo contigo. Não estou falando de privacidade, você tem a sua privacidade. Não estou dizendo que você tem que, tudo que você faz, você tem que contar para os outros. Não é nada disso. Mas se depois que você fizer, você tiver vergonha de contar, você tiver que se esconder, significa que, na verdade, você não deveria ter feito. A voz da desobediência, ela vai buscar saber o seu conhecimento. O que você sabe sobre aquele assunto cujo qual, certo? Ela está querendo te enganar. Ela traz simplesmente um questionamento. Quando Eva diz assim, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção, que Eva faz a maior besteira da vida dela, ou foi ela ou foi o Adão, que eu também não sou obrigado a saber tudo, porque a Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando a gente chegar lá, o que é em parte vai ser revelado e a gente vai conhecer tudo. Então, enquanto nós estamos aqui, a gente não sabe tudo. Mas quando Eva responde a pergunta da serpente, Eva diz para ela, deixa eu explicar uma coisa para você, dona serpente. Que eu não sei se estava lá ou se estava aqui. Eu não sei.